Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Que a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus seja mesmo com cada um de vocês aqui. Queremos cumprimentar também os nossos queridos irmãos que nos acompanham de longe, especialmente irmãos nossos que estão limitados na área da saúde. Neste momento, o nosso querido irmão Silvio, que está hospitalizado numa clínica lá em Belo Horizonte, está num leito de enfermidade acompanhando a transmissão deste culto. Que a graça do Senhor seja sobre a vida do nosso querido irmão Silvio, lhe dando a recuperação para que em breve ele possa voltar para o seio da sua família. Também temos o acompanhamento, acompanhando a transmissão do culto, a nossa irmã Sara, que ainda está hospitalizada depois de ter dado à luz as suas duas filhas, Cecília e Catarina, está acompanhando a transmissão do culto. Nossa querida irmã Wanda, sempre lembro da Wanda. Wanda é uma querida irmã nossa também, que na limitação da sua saúde, na sua casa, na sua cama, também acompanha a transmissão do culto. A esses irmãos que a graça bendita que aqui nós sentimos, também esses queridos irmãos possam sentir à distância. Meus queridos irmãos, estamos aqui em nome do nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a glória seja dada ao Deus Pai, glória seja dada ao Deus Filho e glória seja dada ao Deus Espírito Santo. Convido os irmãos, mesmo assentados, como o querido seminarista Uziel já anunciou, Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 31, por gentileza. Quero concluir este capítulo neste momento. Irmãos, o método de pregação nossa aqui já é de conhecimento da maioria, é ler o texto, tentar explicar o texto dentro do seu contexto e no final tirarmos algumas lições. Eu aqui tenho que ser fiel à intenção do autor do texto, que todos nós sabemos quem é o autor, o apóstolo Paulo. Quando ele escreveu essa carta com uma intenção. E o segredo da pregação fiel é você descobrir a intenção do autor e ser fiel ao que ele está dizendo, para que depois você veja o que isto tem a ver com cada um de nós aqui. Então este é o nosso método de interpretação das Escrituras. Eu não venho aqui trazer uma mensagem de autoajuda para você, da minha cabeça, do meu comportamento, da minha ética ou da minha época. Eu tenho aqui um texto que foi escrito bem distante, que é difícil de interpretar, mas não impossível, porque é palavra de Deus. Então, o meu desejo é que o Espírito Santo fale ao meu e ao teu coração através da mensagem escrita que eu vou ler neste momento. Por gentileza, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque.
Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, até porque acabou o capítulo 4. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus, nós rogamos ao Senhor a iluminação do Teu bendito Espírito para compreender o texto que eu acabei de ler com os meus queridos irmãos aqui. A nossa mente carnal, humana, pecaminosa, é limitada, Senhor, no conhecimento das coisas espirituais. Aliás, Senhor, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso oramos ao Senhor, porque não temos capacidade por nós mesmos de discernir o que é espiritual, se o Senhor não for com cada um de nós. Senão será apenas, Senhor, uma interpretação humana de um texto escrito por alguém no passado. E nós aqui tomamos, Senhor, o que acabamos de ler como palavra do Senhor, palavra viva e eficaz, inspirada pelo Teu servo, o apóstolo Paulo, e que fala aos nossos corações, palavra que tem poder de mudar mente e coração. Roga ao Senhor que seja com cada um de nós aqui, nos assista nas nossas fraquezas, abrindo o entendimento para compreender a revelação escrita. E uma vez, ó Deus, que o Senhor nos abençoar com o entendimento, a clareza do que está aqui, o Senhor nos abençoe nos dando coragem para aceitá-la ao nosso coração e colocá-la em prática, para a glória do Teu santo nome. Assim eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos visto até aqui, quem tem acompanhado a exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Gálatas aqui é uma região inteira. Então Paulo não está escrevendo para uma igreja específica. O apóstolo Paulo, um daqueles servos do Senhor que compunha a escola apostólica, aquele que era outrora um perseguidor da igreja, foi alcançado por uma graça bendita no caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir a igreja. Este servo do Senhor que foi transformado era um pregador do evangelho que tinha no seu coração essa missão ardente de sair para as regiões anunciando Cristo. E a região da Galácia foi uma delas, onde ele passou e ficou um tempo. E não era aqui uma carta para uma igreja específica. Claro que poderia ser direcionada para uma igreja específica, mas ele escreve para uma região, para um colegiado de igrejas numa região, a região da Galácia, que hoje é a atual Turquia. Na época do apóstolo Paulo, cidade de Derbe, Listra, Icônio e por aí vai. E nós temos visto aqui que o apóstolo Paulo vem fazendo uma extensa defesa da salvação pela fé em Cristo Jesus. Este é o ponto da carta. Ele ficou sabendo que os irmãos da região da Galácia estavam ouvindo uma outra mensagem por um outro grupo de missionários, evangelistas, que Paulo chega à conclusão de que esses missionários evangelistas não eram tão sinceros assim. E ele denomina aqui este grupo de judaizante, ou os grupos. E eram inimigos do apóstolo Paulo mesmo. E esses judaizantes, inimigos do apóstolo Paulo, ensinavam, especialmente os irmãos aqui da região da Galácia, que para ser filho verdadeiro de Abraão, era preciso abraçar os ensinamentos da lei mosaica. E, ao que tudo indica, irmãos, esses irmãos da região da Galácia se renderam a esta mensagem. Estes judaizantes obtiveram grande êxito entre esses irmãos, para a tristeza do coração do apóstolo Paulo.
E o apóstolo Paulo então quer que os gálatas abandonem a lei como meio de salvação e se volte apenas para a simples fé que ele havia pregado para aqueles irmãos. E o apóstolo Paulo usa a própria lei para ensinar esses irmãos que a lei os ensina a fazer isso. Eles não podem ter a lei como caminho de salvação, porque a própria lei ensina que ela não é um caminho de salvação. E Paulo está fazendo isto. O texto que eu li com vocês aqui hoje, o finalzinho do capítulo 4, Paulo usa 3 argumentos aqui com esses irmãos. 3, eu vou dividir aqui em 3 partes. O primeiro argumento é um argumento histórico, está aí dos versículos 21 a 23. Ele vai lembrar os irmãos o que aconteceu quando Deus chamou Abraão. Já que eles amam tanto Abraão, ele já tinha usado o caso de Abraão, agora ele vai usar as 2 esposas de Abraão, por assim dizer, que deu a Abraão 2 filhos. Este é o primeiro argumento que ele usa, um argumento histórico, vai fazer esses irmãos olharem um pouco para trás. O segundo argumento é um argumento até que nos assusta, é um argumento alegórico. Lembrando, meus irmãos, que Paulo está debaixo de inspiração, então ele pode usar alegoria. Eu é que não posso, mas ele aqui usa o argumento de alegoria com aquilo que ele falou da história. E por último, ele argumenta que pessoalmente, trazendo uma aplicação para aqueles irmãos. Ele lembra os irmãos a história, faz uma ilustração daquilo que ele lembrou os irmãos, e no final ele aplica, como um bom pregador que Paulo era, a dinâmica dele. Então vamos lá para o argumento histórico que o apóstolo Paulo apresenta aqui, meus irmãos. Versículos 21 a 23. Aqui, meus irmãos, a lei, que é a própria Escritura, prova que a salvação é um milagre divino e não um esforço humano, porque ninguém, por mais sincero, por mais que queira pessoalmente ser salvo, se Deus não agir, não será salvo. Aliás, deixa eu me corrigir, a pessoa nem vai querer ser salva. Se há um indício de uma pessoa que deseja a salvação em Cristo Jesus, isso já é uma grande evidência da ação de Deus na vida da pessoa. Então você que está aqui na noite deste dia, ou que nos ouve, se você tem esse lampejo no seu coração por Cristo e busca ser salvo, eu quero dizer para você que é uma grande evidência de que você já foi alcançado por essa salvação, porque de outro modo você não iria desejar. Porque o nosso coração é contrário a essa questão. Nosso coração é rebelde com as coisas de Deus. Mas aqui então o apóstolo Paulo vai elencar isso aos irmãos, que a lei prova que a salvação é um milagre, é uma ação exclusiva, soberana da parte do Senhor Deus. Olha aí comigo o versículo 21, por gentileza. Diz assim, Gálatas 4, 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Preste atenção, porque quem deve lembrar da última vez que aqui estivemos, Paulo acabou de dizer que ele está perplexo. Como pode, eu anunciei para vocês um evangelho da graça, sem as obras da lei, porque a lei aponta um outro caminho, é um caminho de escravidão, de subjugar você o tempo todo. E vocês estão querendo voltar para este caminho de escravidão? Eu estou perplexo. Se você der uma olhada aí no versículo 20, na verdade o versículo 19 e 20, Paulo diz assim, Gálatas 4, 19 e 20. Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então ele está estupefato, estupendo com a ideia de que esses irmãos ouviram a mensagem dos judaizantes, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos missionários, e abraçaram essa mensagem, se encantaram, se enfeitiçaram.
ficaram fascinados com a retórica, com a comunicação daqueles judaizantes. Talvez aqueles judaizantes também gostavam muito de usar alegoria e encantava o povo. É por isso que Paulo talvez aqui está usando alegoria para dizer: eu vou mostrar para vocês uma alegoria válida. Mas aí então no versículo 21 de Gálatas 4, ele faz uma pergunta: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Então, possivelmente era alguém, talvez um grupo muito grande, nem todos, que já se renderam ao legalismo mosaico. E aí então ele vai dar uma palavra para esse grupo. Então é com vocês que eu quero falar. Me diga uma coisa: acaso vocês não ouvis a lei? Porque pelo que me parece, com a atitude de vocês, vocês não examinaram direito a lei. Porque se vocês fossem um expert em examinar a lei, vocês iriam entender o que a lei significa, para quem a lei aponta. Mas eu estou perplexo com vocês. Paulo passa aqui, meus irmãos, a ensiná-los, como um grande defensor da inspiração plena da Bíblia. E Paulo diz, versículo 22, pois está escrito. Eita, vocês amam a lei? Vocês gostam demais da lei? Então, ok, eu vou pegar a lei para vocês. E eu não estou inventando, está escrito e vocês sabem disso. E aí ele diz assim: está escrito que Abraão teve 2 filhos, e com certeza eles sabiam disso. A história de Abraão, muito conhecida, aquele episódio dramático, quando Deus chama Abraão e Sara numa idade avançada, e a preocupação deles, porque a idade está avançando cada vez mais, e nada de filho, e Sara estéril, e nada, e não vem filho, e aí nós conhecemos o registro. Gênesis capítulo 21, Sara tem uma ideia brilhante, meus irmãos. A gente tem que tomar cuidado quando as mulheres têm ideias brilhantes. Eu sei que existem muitas mulheres que têm ideias brilhantes, e os maridos devem dar ouvido à voz da sua esposa, porque elas ajudam demais o marido. Mas o marido tem que ter um pouquinho de discernimento quando as ideias ficam muito mirabolantes. Eu não sei como é que foi esse negócio aqui, mas Sara convenceu Abraão: olha, já que eu não posso te dar um filho, e existe uma promessa, eu não estou negando, Deus é fiel para cumprir a promessa, mas vá que essa promessa não passe por mim, porque ele chamou, foi você, Abraão, na verdade Abrão, amorzinho. Para e pensa comigo, vamos raciocinar. Abrão, é contigo, o negócio é contigo, não é comigo. Então aqui, nós temos uma serviçal, que é nossa, é propriedade nossa, e era mesmo, Agar era propriedade de Sara. Ela é nova, tem todas as possibilidades. Pode ser ela a escolhida para que a promessa se cumpra. E mais, meu bem, você sabe que se ela engravidar e tiver um filho, esse filho não será dela, porque ela é escrava. O filho será nosso. Me parece que Abraão caiu nessa lábia e achou a ideia maravilhosa. Tem certeza, Sara? Você está certa disso? Sim, ok. E aqui, meus irmãos, é um drama. E Paulo quer lembrar isso daqui, porque isso não foi um conto da carochinha, isso aconteceu, é história, é fato. Você deve estar perguntando assim: pastor, pera lá, Paulo está equivocado aqui, porque ele está falando que Abraão teve 2 filhos, e nós sabemos que Abraão não teve só 2 filhos, Abraão teve mais filhos. Por exemplo, com Quetura, ele teve 6 filhos. Você pode, por gentileza, acompanhar comigo? Gênesis capítulo 25, versículo 1. O registro deixa bem claro este momento na vida de Abraão. Desposou Abraão com outra mulher, chamava-se Quetura. E o versículo 2 diz: ela deu à luz, e aí está os nomes aí, se você for contando o nome dos meninos, são 6. Por que é que Paulo só se atém a esses 2 aqui, meus irmãos? De Sara e de Agar. Porque a de Quetura era só dela. Esses 2 aqui não.
eram de mães diferentes. Então ele vai usar esta figura aqui. Por isso que ele pega o exemplo de Sara e de Agar e não de Quetura. Tá bom, meus irmãos? Ele quer fazer esta alegoria aqui. Então, o contraste aqui é que os filhos são de mães diferentes. E ele deixa bem claro: um é filho da escrava e o outro filho é da livre. E aí você já começa a entender aonde Paulo quer chegar. Ele vai caminhando, fazendo os seus leitores pensar, porque aqueles irmãos sabiam o valor da lei, perpassando por Gênesis, Êxodo, Levítico e por aí vai. Versículo 23 de Gálatas capítulo 4 diz assim, acompanha aí. Tenta acompanhar o raciocínio do apóstolo Paulo. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Aqui, meus irmãos, o filho da escrava nasceu de modo natural. É o que ele está explicando aqui. Quem é a escrava? Agar. Nasceu de modo natural porque aparentemente ela saudável, Abraão ainda no seu vigor, e o curso natural aconteceu. Ele diz aí, mas o versículo 23 diz que o da livre mediante a promessa. Só que tem um detalhe, também foi natural. Porque Abraão teve que comparecer com Sara. Não foi o Espírito Santo que desceu no ventre de Sara e gerou Isaac. Abraão teve que comparecer, então foi natural também. Mas por que é que ele fala mediante a promessa? Porque havia uma promessa dada a Abraão muito antes. O ponto dele aqui é esse: não havia uma promessa para Agar. Ainda, meus irmãos, que eu vou ser sincero para vocês, ainda que quando eu leio o registro do que aconteceu com essa menina chamada Agar, eu fico impactante. Não sei quantos de vocês já leram a história dela. Ela era uma egípcia. Quando Abraão passou pelo Egito com a sua caravana, sua esposa, e lá teve um sério problema, e o faraó concedeu essa menina para poder ser concubina de Abraão com Sara, com Abraão. E eles levaram a menina e criaram a menina como se fosse da família. Então, pensa nisso, uma menina que não tinha voz, não tinha vez, serviçal, mas está lá sendo amada. De repente acontece esse drama com essa menina. E quem conhece o registro sabe que quando Agar ficou grávida, a natureza egípcia de Agar se elevou. Ela começou a zombar, a caçoar de Sara. Vocês conhecem o registro. E isso causou uma ira santa no coração de Sara, a ponto de Sara chamar Abraão e dizer: olha, essa menina está me desautorizando, só porque ela agora está grávida e eu não estou, ela fica dizendo que eu tenho um útero seco. Eu estou parafraseando. Não dá mais para ficar com ela aqui. Coloca ela para fora, grávida, meus irmãos. Leia o registro. E essa menina é escorraçada. Surpreendentemente, o próprio Senhor Deus, que na sua aparição aos seres humanos escolhia homens para se revelar, agora o texto nos assusta, mostrando Deus aparecendo para essa menina no deserto grávida, e fala com ela, e ela fala com Deus. Depois vocês fazem uma pesquisa nas Escrituras, quantas vezes Deus no Antigo Testamento apareceu para alguém? E reserve para a mulher, para você ver só. Isso é assustador. E Deus dá uma ordem: volta e se humilha para a sua senhora. E ela volta. Eu fico imaginando a cena. Se humilhou. E o Senhor Deus já havia dito que era um menino que estava no ventre dela. Não tinha ultrassom naquela época. Podia fazer um teste, um exame. Mas o Senhor Deus é o próprio teste. Ó, é menino, você vai botar o nome dele de Ismael. Eu vou usar esse menino. Vai ser como um jumento selvagem. Jumento selvagem não é que ele seria rebelde, seria resistente. Porque o jumento naquela cultura antiga é o único animal que resistia à seca, terreno áridos. É um animal resistente. Vá no norte do nosso país, para você ver só. A modernidade chegou lá também. Eles não usam nem mais o jumento, usam moto, né, para poder transportar. Mas antigamente eram os jumentos, porque eles aguentavam
É por isso que você vê a resistência até hoje dos descendentes deles até hoje. Povo resistente. E essa menina volta para casa, se humilha a sua serva, a sua senhora, se humilha, possivelmente pediu perdão e foi aceita, e ela contou que Deus apareceu para ela, e Abraão e Sara acreditou. E de novo acolheu essa menina em casa. Que maravilha. E aí foram vivendo, nasceu o menino, alegria para a família. Só que aí de repente Deus cumpre a promessa com Sara. E Sara engravida e dá à luz a um menino, Isaque, o filho do sorriso. E agora tem que conviver os dois juntos. E aí você já conhece o registro. Ismael era mais velho, Isaque mais novo, e o Isaque tinha um temperamento meio para frente. E aí nós temos uma outra crise na família de Abraão. Agora briga de irmãos, de mães diferentes. Pensa numa crise. E aí de novo Sara se levanta dizendo: não dá para conviver o meu filho, o filho da promessa, com o filho da escrava. Coloca ela e ele para fora. Pasmem vocês, meus irmãos. Abraão, com o coração partido, arruma um odre, um pouquinho de água, um pedaço de pão, põe nas costas da menina e vai Agar e Ismael andando errantes pelo deserto. O texto é dramático, mostra que possivelmente ela estava voltando para o Egito, passando pelo deserto da Arábia, próximo, talvez, o Monte Sinai. Paulo não quer dar aqui região, a questão geográfica, mas só para a gente pensar. Num dado momento, o sol escaldante, desidratação do menino, uma mãe desesperada, que não tem água para dar para o seu filho. Uma mãe de verdade tira a roupa e veste o seu filho. Uma mãe, quando vê o filho morrendo, ela faz de tudo para ajudar o seu filho. Se você ler o texto, você fica maravilhado com o que Agar fez. O menino está prestes a morrer, já não tinha mais nada para molhar os seus lábios. Eu penso que ela tirou da própria boca o resto de saliva e colocou na boca de Ismael e colocou ele debaixo de um arbusto para morrer, e se retirou para não ver o menino morrer. É nesse momento que Deus novamente aparece para ela. Lá no deserto: que tens, Agar? O que tens? Meu filho está morto, quase praticamente. É como que o Senhor Deus tirou dos olhos dela uma venda. Falou assim: Agar, olha aqui, um poço. O problema é água? Pega a água e dá para o menino. E aí o registro nos informa, meus irmãos, que Agar deu água para o menino, e aquele poço se tornou o território de Agar. Ela morou ali com o seu filho, e ela educou esse menino, e esse menino virou um flecheiro ali no deserto, possivelmente da Arábia. E a gente lê o texto e fala: tornou flecheiro? Por que flecheiro? É óbvio, meus irmãos. Agar, mãe solteira, no deserto, eu preciso me proteger. Meu filho, pega o arco e flecha, vamos ensaiar, treina aí, não erra o alvo, porque quando vir uns bandos, você já sabe o que tem que fazer. O texto diz que Ismael virou um flecheiro. Essa é a história de Agar, história maravilhosa. Enquanto Sara riu daquilo que Deus haveria de fazer na vida dela, Agar obedeceu. E Deus apareceu duas vezes. Preste atenção que Deus não apareceu para Sara em momento nenhum, apareceu para Abraão. Deus ouviu Sara rindo lá atrás da porta. Porta no sentido... Pois bem, meus irmãos, e agora então aqui o apóstolo Paulo está lembrando esses irmãos desse acontecimento. E vai fazer uma coisa, olha o versículo 23 de novo. Paulo diz assim: mas o da escrava nasceu segundo a carne. Ela era escrava. Contudo, meus irmãos, que eu acabei de relatar para vocês, depois vocês leiam o livro de Gênesis, a história de Agar. Escrava. Isso não mudou a identidade dela. Era escrava, uma egípcia. Ela não era filha da promessa, ainda que Deus, isso é para mostrar que Deus é Senhor de todos os povos. Ele aparece a quem Ele quiser, Ele age na pessoa que Ele quiser, Ele é Senhor absoluto. E aí o versículo 23 diz que o da livre foi mediante a fé. Então aqui, este é o registro histórico que Paulo apresenta, mas agora ele vai usar de alegoria com isso que ele acabou de dizer. Olha que argumento, versículos de número 24 a 27.
Paulo vai dizer que a lei faz filhos escravos, simbolizando Agar, enquanto a salvação faz filhos livres, usando o exemplo de Sara. Versículo 24 diz assim: estas coisas são alegóricas. Era para Paulo, alegóricas? Isso não é realidade? Meus irmãos, volto a dizer, Paulo pode fazer isso daqui. Nós, pregadores contemporâneos, é que não podemos ficar de alegoria. Você sabe o que é alegoria? Alegoria é quando o pregador pega um texto e não se preocupa com, não se atém com o seu contexto, com fidelidade intencional do autor, e começa com ilustrações, com figuras, com símbolo em cima do púlpito, contando casos, usando textos de pretextos para um momento específico. Fala de assuntos que o texto não está dizendo nada daquilo. Mas Paulo não, meus irmãos. Paulo aqui está debaixo de inspiração. O que ele está usando como alegoria faz sentido. Agora, qualquer outro pastor fora das escrituras quiser usar alegoria, eu não tenho compromisso nenhum de ouvir esse pregador, porque ele não está debaixo de inspiração. A alegoria até ajuda, a gente dá sorriso, conta piada, conta um caso, você até lembra da historinha, mas é paliativo. Mas olha o que Paulo faz aqui, versículo 24: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se Paulo não tivesse dito isso daqui, ninguém saberia disso. Eu só sei que agora essas duas mulheres, Agar e Sara, são duas alianças porque Paulo diz. Se ele não tivesse dito, eu não saberia disso e nunca imaginaria que seria. John Stott, pregador que já em memória, servo piedoso do Senhor, explica que uma aliança é uma ação solene, soberana entre Deus e o homem, ou os homens, através do qual ele transforma em seu povo e promete ser o seu Deus. É uma ação soberana de Deus em pegar o ser humano, fazer um pacto ou um acordo com ele e dizer: olha, agora você é meu e eu sou teu. Na lei de Deus, ou a lei de Deus, existem responsabilidades sobre as pessoas. Preste atenção no detalhe. A lei diz assim: faça isso, ou farás, ou então não farás isso. Isso é a lei de Deus. Mas na promessa, meus irmãos, Deus assume Ele próprio a responsabilidade e diz: eu farei. Ele não depende da outra parte. Então, Paulo explica a antiga aliança usando a imagem de Agar, uma menina muito sofrida. Versículo 25, olha aí comigo. Ele diz assim: ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Vocês lembram que da conversão do apóstolo Paulo, quando ele está lá na cidade de Damasco, ele tenta pregar numa sinagoga e não é aceito, e aí ele sai dali, ele vai direto para o deserto da Arábia, e fica por lá aproximadamente, não sei se foi quase 3 anos, e depois volta para Damasco. Olha o que Paulo está dizendo aqui: Agar é o Monte Sinai na Arábia. Ele não quer aqui situar esses irmãos questão geográfica, está usando figura, tá bom? E corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Meus irmãos, é Paulo que está dizendo, não sou eu estou tomando as palavras do apóstolo Paulo, que Paulo está dizendo na sua época, no primeiro século, dizendo: não tem a decantada cidade de Jerusalém, tão amada pelos judeus? Sim. A cidade dita santa? Sim. Paulo diz aí: essa cidade é uma cidade que está debaixo de escravidão com seus filhos, porque foi ela que matou o Salvador, o autor da vida. Paulo aplica isso tudo aqui, meus irmãos, a um contraste entre escravidão e liberdade. Preste atenção nesse detalhe aqui. E ele diz assim no versículo 26: mas a Jerusalém lá de cima é livre. Lá de cima?
De cima de onde, Paulo? Aí ele cita, aí, meus irmãos, Isaías 54, versículo 1. Na verdade, deixa eu ler Isaías, para você ver uma pequena diferença. Isaías 54, versículo 1. O profeta Isaías profetizando sobre a ascensão da Jerusalém nova, diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto. Preste atenção no finalzinho: porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Se você não prestar atenção, você vai achar que ali Isaías está falando de Agar. Ela que é solitária, ela que foi para o deserto e ficou lá sozinho. E a casada, quem era casada? Mas lembra que esse texto está falando do povo de Deus no exílio babilônico, povo escravizado, um povo sem liberdade. A Jerusalém está lá cativa. E aí então ele vai elencar a antiga Jerusalém antes de ser subjugada, que aparentemente estava livre, como que casada. Ele está usando a figura. E aí é o profeta Isaías dizendo: olha como que Paulo transcreve para nós esse texto, ou ele cita. Volta aí para Gálatas capítulo 4, versículo de número 27. Olha o que ele diz: porque está escrito. Lembre-se que aqui é um verdadeiro e fiel pregador. Ele não diz, eis que eu te digo, ainda que ele poderia dizer isso porque está debaixo de inspiração, mas ele está citando o Antigo Testamento. Então ele diz, está escrito. Ele vai citar aí o texto: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. É a mesma coisa dita de outra maneira. Ele está dizendo com muita propriedade: olha, a abandonada é aquela que está no exílio, e a que tem marido é aquela que aparentemente estava livre, achando que estava livre, fazendo o que queria. E o que é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo agora vai trazer uma aplicação para aqueles irmãos. Acompanhe comigo, volta para Gálatas capítulo 4, versículo 28. Ele mexeu com a mente daqueles leitores. No primeiro século, talvez os Gálatas têm mais conhecimento do Antigo Testamento do que nós. Por isso que às vezes nós temos grande dificuldade de entender o Antigo Testamento. Primeiro porque nós não gostamos de ler o Antigo Testamento. Nós fazemos a dicotomia: isso é lei. Eu gosto do Novo Testamento que é graça. Você esquece que a Bíblia tem uma unidade, que traz um relato histórico de acontecimentos da vontade do Senhor Deus. A história de Deus está sendo contada de Gênesis a Apocalipse. Se você pular algumas partes, você não entende. Então, aqueles irmãos sabiam do que Paulo havia dito. E aí ele diz assim no versículo 28. O argumento agora é pessoal, é para eles. E serve para nós aqui, daqui a pouco eu vou tirar conclusões. Ele diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Prestaram atenção? Eles conhecem o registro, ainda que Agar teve uma experiência fantástica com o próprio Senhor Deus, mas contudo ela não é da promessa. Quem é da promessa é Sara, com toda a dificuldade, com toda a incredulidade de Sara. Eu penso, meus irmãos, que o texto quer mostrar isso mesmo. A Sara foi incrédula, enquanto que Agar obedeceu a ordem de Deus. Mas isso é para mostrar que da incredulidade, da impossibilidade da pessoa acreditar que exista uma ação, Deus age para mostrar que Ele é poderoso para agir independentemente da pessoa. A necessidade de Isaac ter nascido era exatamente isso, é para mostrar que quando Isaac viesse de uma maneira sobrenatural, porque só Deus poderia abrir o ventre de Sara, mais ninguém.
Então Paulo está dizendo: vocês não são filhos da escrava, vocês são filhos de Sara, como Isaac, é o filho da promessa. Aqui, meus irmãos, é a aplicação de Paulo a esses irmãos. E aí o versículo 29 a 31 ele diz: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora, preste atenção, porque com isso ele está dizendo: vocês, Gálatas, são filhos da promessa de Sara. Agora, esses que vêm trazendo uma outra mensagem para vocês, eles são filhos de H. Então, sabe qual deve ser a atitude de vocês? Lembra o que aconteceu lá atrás? Ainda que aparentemente venha falando da parte de Deus, Abraão botou H para fora com o seu próprio filho, porque aquele menino era um menino perseguidor, ele ficava perseguindo Isaac. Na verdade é isso mesmo, ele ficava rindo de Isaac, caçoando de Isaac, uma coisa terrível. E aí, por conta disso, Abraão botou ele para fora. E agora Paulo está pegando esse exemplo, e ele diz aí no versículo 30: contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, versículo 31, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Meus queridos irmãos, quantas aplicações nós podemos tirar para nós aqui hoje? Eu penso que esses irmãos, quando ouviram esse argumento do apóstolo Paulo, possivelmente muitos deles entenderam: olha, fiquem atentos, porque quando esses mensageiros chegarem de novo perto de vocês, com uma pastinha na mão, batendo na porta de vocês, domingo de manhã, põe para correr. Não dá nem ouvido, nem Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Seja educado, mas não dá ouvido, porque pregam um outro evangelho. Cuidado com o que vocês andam escutando, a quem vocês dão crédito. A questão é, meus irmãos, o que isso aqui tem a ver hoje conosco? Eu queria tirar algumas lições para nós aqui. Sabemos que ainda hoje Deus nos exige regras para cumprir e para obedecer, que é a lei dele mesmo. Os mandamentos dele, a lei dele tem o seu valor. Nós não vamos jogar a lei fora porque ela é boa. Nós aqui temos os nossos grandes problemas, mas a lei é boa. Então a questão é: qual a finalidade da lei hoje? A lei não é um caminho de salvação, não pode ser um meio de você querer chamar a atenção de Deus cumprindo regras. Você não vai conseguir, você não é bom o suficiente para Deus te amar. Você não tem capacidade de viver uma vida ilibada para Deus olhar para você e dizer: você é bom demais, e querer fazer alguma coisa para você. Você não é. Nós somos pecadores muito mais do que às vezes nós confirmamos. Tivemos aí a triste notícia de um referido pastor, renomado pastor na internet, pregador veemente da palavra do Senhor Deus, que veio a público e dizer que pecou. Muitos dizendo: que atitude nobre, reconhecendo que peca. E aí ele dá alguns relatos do que tenha sido o pecado dele. Meus irmãos, mas se Deus te der a oportunidade de entrar no coração daquele homem e ver quem é ele, você vai ficar escandalizado, ainda que venha a público dizer que pecou. Aliás, eu tenho algumas reservas com vídeos públicos na internet em relação a questões particulares na igreja. Internet é um campo de batalha, de guerra. Às vezes, com boa intenção, você faz com que o nome do Senhor Deus seja blasfemado no meio dos gentios. Por que não trata isso internamente como foi tratado e deixa lá? Por que tem que vir a público? Para todo mundo ver e fazer juízo de valor, fazer a gente pecar, né? Que a gente fica na especulação: será que não tem alguma coisa a mais nisso aí? Não? O que aconteceu? E a gente fica fazendo fofoca na internet, fazendo a gente pecar ainda. Trata na igreja e pronto, acabou. Mas, meus irmãos, a lei do Senhor Deus ainda está aí para a gente cumprir, mas ela não é um caminho de salvação.
você não será salvo cumprindo o mandamento do Senhor Deus. Na verdade, a lei te escraviza. Você precisa de uma ação externa para ser salvo. Por quê? Porque todos nós nascemos como Ismael, na carne, no pecado. Por isso, o homem precisa nascer de novo. Talvez aqui está a minha grande aplicação para você que está aqui. Novo nascimento é obra exclusiva de Deus. E eu posso fazer uma pergunta, e eu sei que às vezes perguntas ofendem, porque perguntas muitas vezes entram numa questão bem privada e particular. Mas como eu estou aqui, os irmãos são amáveis, gostam da gente, eu vou fazer essa pergunta da mesma maneira. Você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? Uma vez, um homem muito importante chegou para o Senhor Jesus e fez uma pergunta intrigante. E o Senhor Jesus deu uma resposta que ele não esperava. João capítulo 3, versículo 3 a 8. Acompanhe comigo esse registro, bem conhecido, mas eu vou ler para vocês. João 3, 3. A isto respondeu Jesus a Nicodemos, tá bom? Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, está cego. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Então, possivelmente Nicodemos, um rabino, fariseu, de idade já avançada. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Resposta do Senhor Jesus novamente. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus piorou para o lado de Nicodemos. Antes, quem não nascer não pode ver. E aí Nicodemos retruca: mas como é que é isso? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? E aí o Senhor Jesus então piora para o lado dele. Vou te dizer uma coisa, Nicodemos. Nicodemos, quem não nascer, volta aí para o versículo 5, por gentileza. Quem não nascer da água e do Espírito não é ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, fica do lado de fora. E aí ele continua: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Meus irmãos, ação soberana de Deus. Algo impossível para um fariseu nascer de novo. Talvez um homem legalista, um judaizante, querendo saber como é que seria salvo. O Senhor Jesus está dizendo: é impossível, Nicodemos. Isso não é obra sua, não. É Deus. Então, meus irmãos, para encerrar, eu não sei qual foi a resposta que você me deu aqui quando eu fiz a pergunta se você já nasceu de novo. Porque é de suma importância você ser uma nova criatura, porque senão você está debaixo de escravidão, e o que te espera não é Jerusalém lá do alto, é outra coisa. Talvez você possa estar pensando assim: pastor, eu não sei se eu já nasci de novo. Às vezes eu olho para o meu comportamento, se eu fizer uma análise pelo meu comportamento, eu nunca nasci de novo. Eu te entendo, eu sei o que é isso, mas isso é uma questão particular, no seu íntimo. E talvez possa ser que você não nasceu de novo mesmo. Eu não tenho capacidade de fazer você nascer de novo. Não pense que se você quiser nascer de novo, que eu vou fazer uma oração poderosa aqui e você vai nascer de novo. Eu não tenho esse poder de dar ordem para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, salva essa pessoa e escreve o nome dela no livro da vida. Eu sou um miserável pecador, não tenho como fazer isso. Há quem faça isso equivocadamente, mas eu posso fazer uma coisa: orar aquele que pode fazer você nascer de novo. Isso eu posso fazer.
E você também pode fazer isso. Você não pode se salvar, mas você pode orar a quem pode te salvar. Então, quem sabe na noite deste dia é o dia da sua oportunidade, é o dia da sua salvação. Quem sabe, meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Talvez seja o dia da sua oportunidade. Pode ser que seja uma salvação perfeita, vindo de um Deus perfeito. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na cruz, o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Eu quero convidar os queridos irmãos que irão nos auxiliar a entoar um hino de louvor ao nosso Deus. É um hino que faz você pensar, é um hino de convite, depois que você ouviu a mensagem. Convido a igreja a colocar sobre os pés. Se você quiser, aí no seu lugar, sem ninguém ouvir e saber, enquanto nós estivermos cantando este hino, se você quiser fazer a tua oração em particular, se você tem alguma dúvida, você pode aproveitar esse momento, dizer: Senhor, me dá a bênção do novo nascimento, me dá convicção de que eu sou filho da livre e não da escrava, para não viver nesse mundo escravizado por regras, cheios de norma, não faça isso, não faça aquilo, ser liberto de qualquer sistema religioso, para que então livremente você adore ao Senhor Deus e sirva a Ele de todo o coração, guardando os mandamentos dEle, não como um caminho de salvação, mas um caminho de gratidão por tão grande salvação dada a você. Então vamos entoar ao nosso Deus este hino. Vamos orar, meus irmãos. Nós não somos daquela igreja que fazemos apelo para a pessoa vir à frente para aceitar Jesus, levantar a mão, porque nós entendemos que não é a pessoa que aceita Jesus, é Jesus que aceita a pessoa. Mas é claro que a pessoa também tem que aceitar, eu sei disso. Mas isso é uma questão muito particular, para não constranger ninguém. O objetivo desta igreja é anunciar o caminho da salvação, aquele único que pode te libertar. E se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Quem sabe nesta noite você conheceu a verdade chamada Jesus, o único que pode te libertar. Igreja presbiteriana não pode te libertar, pastor Elton não pode te libertar. E quando eu estou falando de libertação, eu estou falando de algo pontuado na nossa vida. É uma libertação total, de uma vida nova em Cristo Jesus. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Ó Deus, nós sabemos que quando pregamos a palavra do Senhor na presença de crianças, às vezes, Senhor, nós, os pregadores, ficamos a pensar se há alguma relevância, Senhor, para a criança? Esta mensagem que às vezes nós, os adultos, temos dificuldade de entender. Mas, Senhor, este é uma análise apenas humana que nós fazemos. Porque quem fala não é o pregador externo, é o pregador interno. E é isso, Senhor. Eu sei o poder do Senhor de falar ao coração de crianças no culto do Senhor. Mesmo que criança esteja no ventre da mãe. E ó Deus, nessa noite, mais uma vez, nós anunciamos Jesus, o teu Filho, Filho do teu amor, a quem o Senhor enviou a este mundo para morrer por pecadores. E sabemos pela tua palavra que até mesmo as crianças no ventre já carrega a semente do pecado, ó Deus. Mas o Senhor é poderoso para salvar adultos, para salvar jovens, para salvar adolescentes, crianças e até mesmo bebês recém-nascidos e no ventre, Senhor. Tu já fez isso no passado e Tu és o mesmo. Se o Senhor quiser, ninguém impede de o fazer. Não podemos salvar ninguém, Senhor, mas podemos clamar ao Senhor, o Deus Salvador, o Deus que salva, porque salvação pertence ao Senhor. Quem sabe, Senhor,
Aqui, neste local, alguém teve ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Ó Deus, que seja assim para o louvor da Tua glória. Salva por Tua graça. Quem sabe essa mensagem, Senhor, chegou também distante aqui do local pela transmissão. Pessoas, Senhor, sem esperança. Pessoas, Senhor, que estão escravizadas por sistemas religiosos, com medo, Senhor. Tu és o Deus que liberta, ó Deus. Livra-nos, Senhor, dos falsos ensinos. Guarda o nosso coração, Senhor, do falso pregador. Livra, Senhor, os nossos olhos de ver, Senhor, algo que nos afasta do Senhor. Agradecemos porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos assiste. Bondade é esta manifestada no Filho do Senhor na cruz do Calvário, no nome de quem nós oramos assim. Amém.